Olá, amantes da leitura! Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o vídeo que eu postei aí essa semana falando um pouquinho sobre um diário de escrita, vamos colocar assim, que eu fiz aí por 3, 4 dias mais ou menos, ficou bem curtinho, mas vou tentar explicar um pouquinho melhor para vocês. Eu tava com muita dificuldade em escrever, fazia quase 2 meses, um pouquinho mais talvez, que eu não conseguia escrever nada que fosse realmente significativo. A quantidade de palavras que eu costumo escrever, eu escrevo em média de 2 ou 2.500 palavras, num dia ruim umas 1.500 e não tava saindo nem 500 palavras. Então, eu decidi fazer alguma coisa que eu achava que era diferente, sair da caixinha, sair do meu normal, sair da minha rotina, para que eu conseguisse, quem sabe, escrever um pouquinho mais. E funcionou. O que me faz pensar que às vezes a gente precisa de alguma coisa diferente para conseguir chegar a um resultado que você sempre chegava, ou para sair da rotina, ou para desanuviar a sua mente, enfim. Eu normalmente faço tópicos com os acontecimentos principais e eu vou mais ou menos seguindo esses tópicos, mas eu não sou muito detalhista quanto ao que vai acontecer. Eu só coloco, por exemplo, Mariazinha foi à padaria. Não explico que dia que ela foi para a padaria, não explico que roupa ela estava usando, não explico quais as condições que levaram a Maria a ir à padaria, se ela estava com fome, se ela foi porque a mãe mandou, se ela queria fazer uma surpresa para o namorado, enfim. Eu não explico nada disso, eu só digo que ela foi à padaria e sigo com o acontecimento que eu acho importante seguinte. E isso sempre funcionou muito bem para mim, porque eu sabia o que ia acontecer de uma forma geral na história, e aí eu ia preenchendo as lacunas com as cenas que iam surgindo à medida que eu ia escrevendo. Porém, eu estava perdendo muito tempo olhando para a tela do computador sem conseguir fazer absolutamente nada. Então, eu decidi que eu iria mudar o meu método, e eu vejo que alguns escritores roteirizam os capítulos ou roteirizam as cenas que eles vão escrever, ou seja, eles detalham um pouquinho mais do que vai acontecer. E foi exatamente o que eu fiz. Eu, por exemplo, coloquei dia 1. A fulana vai fazer isso, isso, isso e isso. Ela estava vestida, não exatamente assim, é só para vocês entenderem, tá? Ela estava fazendo isso, ou ela não estava fazendo, ela queria fazer, ela estava pensando, enfim. Eu detalhei um pouquinho mais esse tópico que eu já havia criado para que a ideia ficasse um pouquinho mais limpa na minha cabeça. E quando eu fiz isso, começou a fluir, tanto que eu cheguei em uma das cenas que eu mais estava querendo chegar, nesse segundo livro dessa minha duologia que eu estou escrevendo no momento. Para vocês terem noção de que eu não estou aí a troco de nada aí no caminho, eu já tenho uma trilogia completa, eu tenho uma série de 5 ou 6 livros mais ou menos, com os 2 primeiros livros escritos e o terceiro pela metade. Escrevi o primeiro livro dessa duologia em 2 meses e já estava praticamente na metade da história. Nem gravando de noite, a cachorra não para de latir. Já estava mais ou menos Enfim, já estava mais ou menos na metade da história, um pouquinho antes da metade, na verdade, porque esse segundo livro vai ser um pouquinho maior, mas eu já tinha escrevido uma boa parte e eu travei, não vou dizer que eu tive um bloqueio, porque eu ainda estava escrevendo, mas as coisas não estavam fluindo. Eu sabia o que eu tinha que escrever, eu sabia como eu tinha que escrever, mas as coisas não estavam muito claras na minha mente. Quando eu comecei a fazer esse roteirinho com as cenas um pouco amplas, com as coisas um pouquinho melhor explicadas,
com as vontades dos personagens, com as motivações dos personagens mais claras para aquele ou esse determinado motivação, ou enfim, alguma coisa que ele tinha que fazer ali dentro da história mais explicadinho para mim, para eu raciocinar direito, e aí tudo fluiu perfeitamente. Então, fica aí a dica para vocês, quando estiverem com um bloqueio criativo, quando a história não estiver rendendo, quando a sua escrita não estiver dando o que vocês esperam que ela dê, quando vocês estiverem de alguma forma com dificuldades para escrever, tentem um caminho diferente, façam alguma coisa diferente, porque sempre que você tenta alguma coisa diferente, por incrível que pareça, a sua mente, ela se liberta, ela se abre. Novos caminhos parecem que surgem e você é capaz de enxergar as coisas talvez por uma proporção maior, talvez por uma forma diferente, enfim, não importa. Faça as coisas de uma forma diferente que, quem sabe, a sua mente não se abra e você consiga escrever melhor. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Por enquanto é só, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, darem like nesse vídeo, me sigam nas redes sociais para acompanharem o que eu estou fazendo, os meus dramas, as minhas reclamações, as novidades. Estou com uma lojinha de papelaria, se vocês quiserem eu vou deixar o meu Instagram, onde eu posto as coisinhas que a gente tem na lojinha, o Instagram da lojinha também, com várias coisas lindas, fofas. Vamos começar a produzir planners, vamos começar a produzir adesivos originais próprios da lojinha, enfim, muitas novidades, muitas coisinhas fofas para quem ama papelaria. Se vocês quiserem comentar, pedir alguma coisa, deixem aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Tchau!